Hoje meu convidado no Momento Lead é Rached Traia, ele que é diretor-presidente da Unimed Curitiba. Tudo bem, doutor Rached? Tudo bem, prazer estar com você, Lu. Imagina. Doutor Rached, o senhor é uma grande autoridade no Paraná falando sobre medicina, né? O sistema Unimed Curitiba é um dos sistemas mais completos e de mais relevância hoje no sul do Brasil. Conta como que o senhor vê hoje a Unimed aqui no Paraná, a Unimed Curitiba e a consistência da operação de vocês no Brasil. Bom, é uma empresa complexa que vem fazendo um movimento de crescimento, de estruturação nos últimos anos. E hoje a Unimed Curitiba é a maior operadora do estado do Paraná. Rivalizamos um pouco com Porto Alegre, primeira ou segunda da região sul do país, mas estamos dentro da bandeira Unimed, nós somos a segunda ou terceira maior singular do sistema, o que para nós é motivo de orgulho e de muita responsabilidade. São quantas vidas hoje atendidas pelo sistema? No estado do Paraná, a Unimed Curitiba tem mais de 650 mil vidas, são mais de 5 mil médicos cooperados, então, como eu disse, é uma operação extremamente complexa, mas é um desafio bom de todo dia a gente conseguir construir algo melhor. E eu vejo que uma das grandes preocupações da Unimed Curitiba é com a pauta da prevenção, da qualidade de vida para evitar que esse paciente, né, esse usuário, acabe sendo atendido pelo sistema, né? Trabalhar a saúde da pessoa, né? A totalidade da sua saúde. Eu acho que a gente precisa um pouco quebrar esse paradigma da doença. A gente precisa trabalhar um degrau antes disso, que é na prevenção. De ser, de alguma forma, inspiração para hábitos saudáveis, para correção de equívocos que todos nós cometemos ao longo da nossa vida. E acho que o grande objetivo de uma operadora como a Unimed, que tenha qualidade assistencial como essência do que nós fazemos, é a gente levar para esse nosso usuário, aquele que nos contrata, esse conceito do jeito de cuidar. O jeito de cuidar não é só na doença. É só quando precisa, né, do serviço. Isso mesmo. Uma das grandes pautas que a gente tem visto no LEAD, independente se são empresas da área de serviço ou da indústria, é a qualificação e a retenção da mão de obra. E eu vejo que o plano de saúde, a assistência a esse colaborador acaba sendo um fator decisivo para esse colaborador se manter na empresa e também para as empresas conseguirem reter e contratar colaboradores para suas operações. A Unimed, hoje, vocês fazem um trabalho de conscientização dos RHs, das empresas para essa saúde preventiva, porque muitas vezes o plano de saúde é um fator de decisão do colaborador ir para uma empresa ou para outra companhia, né? Nós temos, assim, como eu falei, nós tentamos fazer a nossa operação ser uma operação modelar nesse aspecto, ou seja, nós precisamos inspirar as pessoas a que, mais do que consumir o nosso produto, que as pessoas possam se inspirar e que elas possam, de alguma forma, trabalhar esse conceito, que é um conceito que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco à margem de tudo isso, é de conscientizar todos de que a tua qualidade de vida é dependente dos teus atos, das tuas atitudes. Então nós temos muitas ações que são feitas com as empresas contratantes, com o nosso público, independente de ser um público de pessoa jurídica ou pessoa física, várias ações com grupos e populações, nichos diferentes de faixa etária, no sentido de incutir a ideia de que hábitos saudáveis te levam a uma vida igualmente saudável. Sim. E uma das grandes preocupações que eu vejo da Unimed Curitiba também são com os espaços de atendimento, né? Eu uso muito o espaço, o laboratório ali da Água Verde, né? E você chega, você é recebido de uma forma diferente, o pão de queijo que eu espero ali no final do atendimento, ele é acolhedor. Vocês também pensam muito depois que o paciente está no ambiente da Unimed, pensar nesse cuidado para que não pareça aquele ambiente hospitalar, mas que seja um ambiente de acolhida, né? Eu te diria assim, nós trabalhamos num ramo de atividade, né, nosso é de serviços e de serviços na área da saúde, o que torna essa operação muito mais sensível. Então, tudo é feito, todas as áreas são, de alguma forma, elas são desafiadas a fazer com que a jornada desse paciente dentro das nossas dependências, ou quando precisa de um atendimento, que ela seja, eu não diria a mais prazerosa, mas seguramente a mais acolhedora possível, para que ele consiga perceber
Carinho, esse cuidado. acolhimento, o carinho, exatamente assim, é um time trabalhando pelo bem-estar do outro. Muito bom. E a gente vê isso em todas as iniciativas que vocês fazem, desde para o público final, que é muitas vezes como uma corrida, por exemplo, que não é diretamente para quem é associado ou é paciente Unimed, mas vocês acabam cuidando e incentivando a população de uma forma geral, né? Esses bons hábitos, esse bom cuidado. Nós tivemos agora, recentemente, a nossa corrida noturna, a nossa 19ª edição, que contou com um contingente seguramente superior a 5, 6 mil pessoas que lá estiveram para, eu diria assim, que é um ato de comemorar a própria vida, mas seguramente de levar para as pessoas, para o conjunto da população, seja nosso usuário ou não, mas para o conjunto da população, que um hábito como aquele, saudável, ele é prazeroso, ele lá na frente vai representar o bem-estar de cada um. Muito bom. E nos últimos anos, a gente viu, principalmente com a pandemia, a gente viu que surgiram várias iniciativas, como aplicativos, como sistemas, que facilitaram esse acesso do paciente aos serviços e também otimizaram o tempo de espera, o tempo de liberação de uma consulta. Eu lembro que antes a gente precisava ir até o posto, liberar no centro de atendimento, e depois ver se estava liberado ou não. Hoje é tudo muito rápido. A Unimed de Curitiba também investiu muito em tecnologia para potencializar esse atendimento. Né? Esse é o nosso desafio de todos os dias, é transformar, como eu disse, essa jornada do nosso usuário na menos dificultada possível naquilo que ele vai fazer. Desenvolvemos várias ferramentas na área de tecnologia, mas a gente não perde em todo esse nosso processo algo que para nós é muito caro, que é o olho no olho, é o afeto, o afago, o carinho, você poder conversar de igual para igual, mas naqueles... Então nós temos que ser ecléticos naquilo que a gente faz, desde aquele que é altamente tecnológico para aquele que precisa sentar, conversar. Então nós precisamos ter um olhar atento porque é uma população bastante heterogênea. Sim. E cada um tem uma necessidade diferente e a gente tenta de alguma forma contemplar todos esses anseios dos vários grupos que a gente tem. Sim. E uma das questões até que o senhor abordou recentemente no seminário que nós tivemos no LIDE foi sobre a questão da sinistralidade, né? Quando as pessoas muitas vezes dizem, meu plano não liberou, ou vou refazer esses exames que eu já fiz há pouco tempo. Esse é um grande fator que acaba encarecendo os planos de saúde e o acesso das pessoas aos planos de saúde, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, para quem nos assiste que é leigo nesse assunto, o que causa o uso indevido, muitas vezes, do sistema de saúde. O modelo que a gente trabalha, que todas as operadoras trabalham, que é esse do pré-pagamento, na grande maioria das vezes, ele é um mutualismo. As pessoas pagam e a operadora, no caso, ela administra aquele recurso para quando um usuário precisar, ele ter aquilo que de direito o seu contrato prevê. Obviamente que a gente quer sempre primar pela qualidade assistencial. Isso é algo que para nós é um credo, é um pilar basilar nosso daquilo que a gente faz. O que não se confunde com desperdício. Então, o que a gente quer entregar, qualidade sim, mas o desperdício assistencial, ele acaba encarecendo para todo o sistema, né? Para todos. Então, assim, coisas que são feitas de forma desnecessária, sem um objetivo muito claro, que muitas vezes não agregam rigorosamente nada para aquela pessoa, e que nós, de alguma forma, precisamos ter uma gestão adequada para não permitir que a pessoa não tenha o seu benefício atendido, mas que a gente consiga, de forma assertiva, combater isso que a gente chama, de uma forma genérica ou ampla, que é o desperdício assistencial. É aquilo que não agrega rigorosamente nada para ninguém. Você vai, por exemplo, né, vai fazer um check-up, semanas depois vai fazer um exame ginecológico, por exemplo, um check-up ginecológico, e vê que o médico pediu determinados exames há 3 semanas, e refazer esses exames na sequência não tem necessidade, né? Você pode usar de acordo com você pode dizer para o médico, eu já fiz esses exames recentes, precisa fazer de volta, né? Atitudes simples do usuário podem fazer diferença nesse sentido. Eu acho que dos dois, de todos os públicos, ela é fundamental, ela é central para isso. Agora, também lhe digo assim, se essa pessoa precisar repetir no mesmo dia 3 vezes o mesmo exame, ela vai fazer
o seu atendimento será pleno naquilo que ela precisa. O que a gente não quer que se confunda, e que isso não pode ser vamos dizer assim, um desperdício sem que isso agregue rigorosamente nada para as pessoas. Paciente, né? Nem para o médico, nem para o paciente, o que, de certa forma, acaba onerando toda a cadeia, porque quando você não tem muito propósito naquilo que está sendo feito, acaba sendo um exame desperdiçado, um procedimento desperdiçado sem nenhum objetivo. Muito bom. Doutor Rached, e a gente vê que a população brasileira está envelhecendo, e a gente tem muitas pessoas que estão ficando... A gente vê dentro das companhias muitas pessoas que podem contribuir muito dentro das operações, que acabam saindo do mercado, e também a gente vê a população envelhecendo, o que pode se tornar uma questão, uma oportunidade, também uma questão de cuidado, tanto do poder público como da iniciativa privada, quando a gente fala de saúde. Qual que é a visão do senhor sobre esse envelhecimento da população, esse cuidado na saúde com o envelhecimento das pessoas? Veja, eu acho que o envelhecimento populacional é uma agenda global, não é só nossa, não é da Unimed, não é de Curitiba, é do país como um todo. A gente pode olhar o que está acontecendo hoje na Europa, né, que tem uma população que envelheceu, uma baixíssima taxa de natalidade, e esse fenômeno começa a ocorrer conosco aqui no Brasil. O Brasil hoje é um dos países da América do Sul com a menor taxa de natalidade, e algo que a gente precisa comemorar, que existe uma expectativa cada vez maior de sobrevida da população, e nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque essa população, alguém disse com muita propriedade, todos os dias nascem milhares de idosos no Brasil. Sim. E a gente precisa estar atento a tudo isso, porque são pessoas que são iguais a nós, mas que elas têm algumas necessidades que a própria idade vai acabar trazendo para elas, o que não significa doença. Sim. Significa que elas têm necessidades que nós precisamos estar atentos. E o nosso compromisso é aquilo que eu lhe falei antes. Nós temos que olhar esse indivíduo que vai ficar idoso, que vai se transformar num idoso, um degrau antes. Sim. Ou seja, trabalhar o conceito da prevenção, da medicina preventiva, de cultivar bons hábitos, de ter vamos dizer assim, uma cultura do cuidado pré-doença, e não deixar que a pessoa adoecer e depois você correr atrás. Mas esse é um desafio global. A Unimed Curitiba, por exemplo, na sua carteira de clientes, ela tem perto de 70 mil pessoas com mais de 60 anos. Olha só. E nós temos 40 clientes, o que nos deixa muito felizes, que têm mais de 100 anos. Olha só. E isso é algo que a gente precisa sempre comemorar, porque a longevidade é uma coisa muito boa, mas nós precisamos ter esse cuidado de que essa população, ela precisa ser cuidada de uma maneira adequada para que ela possa envelhecer com qualidade, sem doença, sem problemas, para que a tal terceira idade ou a melhor idade, ela seja realmente a melhor idade, vivida da melhor maneira possível. Muito bom. Doutor Rached, eu ficaria horas aqui conversando com o senhor, que sempre é uma aula e uma inspiração falar com o senhor, mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Eu que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade, principalmente por ser essa figura, essa liderança que incentiva todos nós a buscarmos mais qualidade de vida, mas também faz a diferença na saúde aqui do Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elô. Um prazer estar com vocês e parabéns pelo programa. Obrigada. Eu conversei com Rached Traia, ele que é diretor-presidente da Unimed Curitiba. E na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lide. Até lá.